não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A minha comunidade científica é constituída assim, de Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Leibniz, Schelling, esses caras. Eu, quando estou pensando em algum negócio, eu sempre pergunto, mas o que eles diriam? Eu comecei a fazer isso porque eu li uma vez no Santo Tomás de Aquino uma recomendação. Tem sempre diante de ti o olhar dos sábios. Eu falei, agora eu sei qual é a comunidade científica que a gente tem que obedecer. Você pega os maiores dos maiores dos maiores e pergunta somente para eles. Não vai perguntar para o professor da USP. Não vai perguntar para... Não vai perguntar para Harvard. Por quê? Porque todas as comunidades científicas de hoje são apenas de hoje, são apenas um momento da história da opinião. Essa opinião já variou 1000 vezes ao longo dos tempos. Tá entendendo? Então por que eu devo tomar como dogma uma coisa que os caras estão apenas dizendo hoje e que amanhã eles podem mudar de ideia? Se eu quero me tornar um sujeito realmente um homem de cultura, um letrado, um intelectual, eu tenho de tomar como meu horizonte máximo o horizonte máximo da humanidade. Ou seja, os maiores sábios de todos os tempos. E é esses que eu tenho de perguntar. Se você fizer isso, você vai notar em primeiro lugar o seguinte, que tomados como conjunto, esses grandes sábios têm um número muito menor de convicções do que qualquer comunidade social, comunidade acadêmica de hoje em dia. As comunidades acadêmicas estão cheias de crenças. Acredito nisso, mais nisso, mais nisso, mais nisso, mais nisso. E você discordou num pedacinho, eles já começam a achar que você está louco. Ou que você está com treta, ou que você recebeu um dinheiro para dizer aquilo. Tá certo? Agora, se você leva a mesma questão, fala, mas peraí. Vamos perguntar aqui para Leibniz, Platão, Aristóteles, reúne todos eles. Muito provavelmente o que eles vão te dizer, meu filho, eu não sei. Também não sei. Tenta, experimenta, vê se dá certo. Os pontos em que eles estão de acordo, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava uma tese meguística, quer dizer, o conjunto das teses positivas subscritas por toda a filosofia universal, são de natureza muito genérica. Não tem a solução para problemas concretos. Então, problemas concretos, os sábios provavelmente confessariam os seus limites, que são o quê? Os limites reais da inteligência humana. Quer dizer, os limites que Aristóteles não transpôs, Leibniz não transpôs, Santo Tomás de Aquino não transpôs, Schelling não transpôs, Edmundo Husserl não transpôs, Eric Voegelin não transpôs. Bom, provavelmente são limites permanentes da inteligência humana. Nós não sabemos, eles não sabiam isso, eu também não sei, e amanhã vão continuar não sabendo. E se é assim, então a gente tem o direito de especular. É isso? Agora, como é que você faz para você se colocar sob a autoridade destes e se livrar da autoridade do meio intelectual atual, mesmo tomado nas suas expressões mais cultas? Digo, gente, precisa muita coragem para isso.
Por quê? Porque você só terá acesso a esta comunidade dos sábios através de um único instrumento que se chama leitura. Eles não podem estar fisicamente presentes. Eles não podem exercer sobre você, contra ou a favor de você, nem pressão social de tipo nenhum. Eles não podem te dar um emprego ou tomar um emprego. Eles não podem aumentar seu salário nem diminuí-lo. Né? Eles não podem te olhar feio. Não podem fazer uma piadinha a seu respeito. Tá certo? Não podem te dar uma propina. Não podem fazer nada. Eles só podem dizer sim ou não. E era justamente esta galeria de sábios que Santo Tomás de Aquino sugeria que nós colocássemos diante de nós como nossos juízes permanentes. Se você não é capaz de fazer isso, então você não tem educação nenhuma. Você tem apenas o adestramento para o meio social onde você está. Quando você se submete a esta autoridade, de fato você é capaz de se sobrepor a qualquer meio social ou cultural. Porque você, não porque você escapou, você está não é a liberdade metafísica. Não. Você apenas entrou dentro de um ambiente cultural universal. É o máximo ambiente mental que nós podemos conceber. Fora dali você entra no sobre-humano. São os anjos. Tá? Eu não pergunto mais para Aristóteles porque eu conversei com o arcanjo Gabriel. Isso pode acontecer também. Mas deixa isso para um pouco depois. Se vier o arcanjo Gabriel e disser para você, olha, é assim, 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 assim. Daí você não vai dizer, mas Aristóteles diz que não sei o quê. Daí não dá, meu filho. Você está entendendo? Porque aí você está jogando um nome, tá certo, de prestígio contra a estrutura da realidade. Quando você chega, vamos dizer, nesta medida máxima da referência humana, que são os sábios, aí pela primeira vez você entende um negócio que se chama realidade. Né? Realidade é um ponto onde você não são mais ideias que estão falando, é a própria realidade que está falando. Né? E fala com uma autoridade divina, porque tudo que é da realidade foi Deus que fez. As ideias não, tudo nós que fizemos. Inclusive as ideias de Aristóteles, de Platão, de São Tomás de Aquino. E quando você entra já numa esfera, vamos dizer, de autoridade profética, aí já não se trata mais de uma ideia, de uma opinião, de uma doutrina. O verbo, a palavra profeta vem do verbo grego profero, quer dizer mandar acontecer, fazer, produzir. Então, essa é a característica do verbo divino. O verbo divino não faz teoria, ele manda acontecer. Então, quer dizer, é a própria realidade que está te falando. Claro, isso é uma dimensão maravilhosa. E ali, vamos dizer, acaba a dúvida. Não tem mais dúvida. Porque se a própria realidade falou, acabou. Não há mais nada o que dizer. Tá certo? Quando Nossa Senhora La Salette disse, olha, vai chover animais, e começa a chover animais no dia seguinte, fala, cala minha boca, não tem o que dizer. Não choveu sapo outro dia no Japão? Aqui nos Estados Unidos choveu vaca, gente, lá no século XIX. Então, são fatos que a gente acumula, e que a gente vê, esses fatos foram anunciados por uma autoridade profética, que aconteceu. Então, eu falo, bom, aí eu entendi onde é que termina o mundo da especulação humana e onde começa o mundo da realidade. Está entendendo? Realidade é aquilo para além do qual não tem mais ideia, não tem mais teoria, não tem mais nada, é o fato consumado. Está compreendendo? Mas deixemos isso um pouco para dentro. Né? Nós temos que chegar, vamos dizer, a esta dimensão da verdadeira educação, que é você tomar o universo dos sábios como seu juiz, seu tribunal e sua autoridade, e não aceitar mais nenhuma outra abaixo dela. Você fala, daqui para cima, só Deus.
Pô, perguntei para Platão, ele não sabe. Para Aristóteles, ele não sabe. Perguntei para Confúcio, ele não sabe. Perguntei para Lao Tse, ele não sabe. Perguntei para o Shankaracharya, ele também não sabe. Acabou. Dançou. Daqui para dentro só Deus sabe. Agora, Deus, quando abre a boca, não é uma opinião. É um fato brutal. E não adianta você querer achar uma explicação para este fato. Isso é fundamental. Os fatos da ordem divina, eles não têm explicação, eles acabam com toda explicação. Então, e de certo modo eles também têm uma translucidez, porque a hora que você entende o que é, onde o poder divino em ação, tá certo? Você vê que não há o que discutir ali. É o limite da realidade tomada na sua totalidade. Então, eu digo, para você ter um vislumbre do que é a realidade objetiva, você precisa ter experimentado isso pelo menos uma vez na sua vida. Mas você só vai experimentar se você for abandonando essas sucessivas autoridades que foram, por sua vez, te libertando de sucessivos poderes anteriores, até você chegar no limite do conhecimento humano. No limite da inteligência humana. E o limite da inteligência humana é o quê? É a galeria dos sábios. Está entendendo? Então, outro dia um aluno me telefonou, né? E falou, não, mas eu não posso entrar em conflito com a opinião dos meus pares. Né? E quais são os seus pares? Os meus são Aristóteles, São Tomás de Aquino. Eu pergunto para eles. Para os outros eu não pergunto nada. Eu vou perguntar para o seu Zé Mané da esquina? Eu vou perguntar para o Emir Saad? Eu vou perguntar para o chefe do departamento? Não sou palhaço. Agora, se você aceita isso, a sua educação acabou, meu filho. Está entendendo? Então, você colocar o problema de se o ambiente determina a sua conduta ou se a sua conduta é livre é uma pergunta absurda. Porque o ambiente não é uma coisa, não é uma substância, não é um termo unívoco. O ambiente é uma série de círculos, de determinações mutuamente contraditórias entre as quais você tem que escolher. E a sua liberdade não consiste, vamos dizer, em não estar determinado em nada, mas em escolher o que te determina. Essa é a nossa liberdade. A liberdade de não ser determinado é divina. A liberdade de não ser determinado só um pode ter. Presta atenção, isso é fundamental. Só Deus pode ter essa liberdade. A liberdade de não ser determinado por nada só um pode ter, porque ele vai determinar o resto. E quem estiver por perto vai ser determinado por ele. Então não venha negar, vamos dizer, a liberdade humana, não venha pregar o determinismo, alegando que você não tem uma liberdade divina. Isso não faz sentido. Porque que sentido faria uma criatura finita e mortal ter uma liberdade infinita e eterna? Não cabe, é? Então, se nós somos uma criatura limitada e mortal, nós também vamos ter uma liberdade relativa, temporária, condicionada. Mas nós não seremos totalmente determinados pelo ambiente, porque o ambiente não pode determinar nada, o ambiente não se determina sequer a si mesmo. O ambiente é constituído de círculos de influências superpostas contraditórias. Esta é a realidade. Então, veja aqui, nós não podemos descrever isso nem em termos de determinismo e nem em termos de livre-arbítrio. Nós podemos descrever em termos de distintas determinações e escolhas entre determinações. E que
A liberdade que nós temos, a máxima liberdade, consiste em buscar as determinações mais altas, as autoridades mais altas, que são as que menos se impõem. Agora, para cima de Platão e Aristóteles, tem a autoridade de Deus. Neste sentido, Deus não se impõe de maneira alguma. Ele criou todas as outras determinações. Mas acima tem a autoridade dele. Ele não impõe essa autoridade. Não faria sentido. Porque tudo aquilo que já está imposto não é autoridade, é poder. Não é isso? Então, Deus criou todos esses poderes que se impõem a nós e criou uma série de autoridades que nós vamos galgando e nos limitando, nos livrando dos poderes inferiores. Tá certo? E o Deus é livre. Tá certo? E você pode se beneficiar da liberdade divina. Na medida em que você pergunte para ele e não para o mundo. Tá certo? Agora, eu acho que a tentativa de você ensinar essa coisa da liberdade divina, antes de você ter dado a verdadeira educação, eu acho que complica tudo. Porque o sujeito vai entender Deus como um poder externo. Ou como uma autoridade externa. E vai fazer uma confusão dos diabos. Por exemplo, todas as punições e castigos que a sociedade impõe para certas condutas. Note bem que isso nunca é uniforme. A mesma conduta, numa mesma sociedade, pode ser premiada para um e castigada para outro. Não é isso? Então, esse pessoal gay, por exemplo, eles falam que ele foi discriminado. E peraí, mas você foi sempre discriminado? Aqueles imperadores romanos eram todos gays. E eles estavam por cima da carne seca. Eram eles que determinavam os outros. Júlio César, ele conta que ele obteve o primeiro emprego público dele prostituindo-se carnalmente ao governador de uma província. E acha aquilo lindo. Ele acha que, como eu sou esperto, eu fui lá, dei para o sujeito e ele me deu emprego. Né? Para ele, isto foi uma conquista da liberdade dele. Ele conseguiu algo por este meio. Agora, se ele não quisesse fazer isto, não é isso? E se ele não fosse gay? Olha, o único jeito de você ter esse emprego é você dando para o sujeito. Bom, se você é gay, você está subindo um degrau na esfera da sua liberdade. Eu consegui o que eu queria. Agora, se você não é gay, então isso é uma imposição brutal desde fora. Está entendendo? Então, pode haver uma classe, quer dizer, um tipo de pessoa que será sempre discriminado, mas não pode haver. Isso é impossível. Todos os discriminados, em outras circunstâncias, são discriminadores. Isso é absolutamente inevitável. Não tem como escapar. Tá certo? Então, a ideia mesmo, vamos dizer, dos excluídos e os exclusores ou excludentes é uma noção, vamos dizer, funcional e relativa, que hoje nos é apresentado como se fosse uma definição substantiva de entidades, né, físicas, substanciais. Mas isso é uma fraude monstruosa. Isso é estupidificar você. Não é isso? Então, por exemplo, Calígula, quando via um sujeito bonitinho, ele dizia para os soldados dele, vai lá, capa aquele sujeito, e quando ele cicatrizar, você traz aqui que ele vai ser minha noiva. Calígula era gay. Ele foi discriminado, foi perseguido. Né? Mao Tse Tung, ele comia tudo que andava. Mao Tse Tung não era gay, ele era qualquer coisa. Ele comia tudo que se movia. Entendeu? Então, podia ser uma camponesa, podia ser um guardinha do palácio, ele viu um guardinha novo, que era aquele ali. Mas eu quero. Pronto, já foi. Tá entendendo? Não dá tempo de dizer não. Então,
Coitado do Mao Tse Tung, foi discriminado, perseguido. É isso? Faça uma conta. Quantos presídios tem no Brasil e quantos estupros acontecem dentro dos presídios? Todo estupro acontecido em presídio é um estupro homossexual. Por definição. Os gays são perseguidos? Você acha? Se soma a totalidade das violências contra homossexuais que houve nos últimos 100 anos, não dá o que as violências homossexuais cometidas nos presídios brasileiros durante uma semana. No entanto, você pode negar que, sob certos aspectos, os gays são perseguidos, são discriminados? Claro que são. Você está entendendo? Mas é a composição, vamos dizer, do próprio ambiente social, cultural, histórico, humano, é feita dessas camadas de influências superpostas e contraditórias. Isto é a realidade. Nós aprendemos a nos relacionar com a realidade na medida que nós vamos percebendo esses vários elementos. Só que é o seguinte: você pode se orientar no ambiente físico com os seus olhos e com os seus pés, andando para cá e para lá. Mas nós vimos que para você se orientar no ambiente físico, você precisa do auxílio do ambiente familiar. Como é que você se orienta no ambiente familiar? Também pelos olhos? Como é que você aprende assim o que a sua mãe quer que você faça, o que ela não quer que você faça? Não, é um código muito mais complicado do que simplesmente olhar. Há um conjunto, vamos dizer, há toda uma escala, vamos dizer, de tonalidades emocionais diferentes que você tem que aprender. Isso não é visual mais. Então isso quer dizer que para você se orientar no ambiente físico, você precisa da ajuda do ambiente familiar. E para se orientar no ambiente familiar, você precisa subir um grau na escala de abstração. Agora, a sua mãe é o seguinte: quando ela não gosta do negócio, ela grita com você ou te dá uma chinelada na bunda. Ou dava antigamente. Agora os deputados fizeram uma lei que não pode mais. Tá certo? Eles fizeram isso porque eles descobriram que as mães deles sabiam o que eles estavam fazendo lá dentro. Então eu falei: então vamos proibir as chineladas antes que venha parar na nossa bunda. Tá certo? Então, agora, quando você vai para um ambiente maior, por exemplo, na escola, o conjunto das expectativas já não é tão simples quanto na sua casa. Não é isso? Vamos dizer, na sua casa você não precisa ficar especulando se sua mãe vai gostar ou não de certa coisa, porque se ela não gostar, ela grita com você. E se você está na escola, já não é assim, é? Tem um monte de coisa que você não pode fazer na escola. Mas que ninguém vai te dizer que não pode fazer. Você, de certo modo, tem que adivinhar. Então você vai ter que subir um grau a mais na abstração. Você sobe nos graus de abstração através da linguagem. Ora, como é que você faz, por exemplo, quando você já está, você está na universidade, e, bom, eu quero me adaptar agora ao gosto da comunidade científica, a comunidade acadêmica. Eu não quero que eles riam da minha cara, eu não quero que eles me tirem o emprego, eu não quero que eles me expulsem daqui. Eu quero ser um sujeito que é bem quisto no meio acadêmico. Como é que você vai saber o que o meio acadêmico gosta ou não gosta? Eles vão te dar chinelada, eles vão gritar com você, vão te pôr de castigo? Não, você vai precisar ler, né? É lendo o trabalho científico, lendo a apreciação que eles fazem do trabalho científico, que você vai saber o que pode e o que não pode. Então, é uma rede muito sutil e imensa de relações que você só alcança através da linguagem abstrata. Agora, vamos supor que você já está achando que essa comunidade acadêmica é um saco. É um bando de ignorantes, tá certo? Que está falando o que não sabe, tá certo? E que está enganando todo mundo. Fala, bom, então eu quero subir na abstração, eu vou pegar os sábios. Eu não quero mais este ambiente acadêmico de agora, porque ele é limitado espacialmente e temporalmente. Ele é provinciano. Não é isso? Então, outro dia alguém usou a expressão provincianismo
temporal, que é uma expressão minha. Foi o Antônio Cícero. Né? A expressão é minha, provincialismo temporal. A expressão minha no Brasil. Né? Na verdade, quem inventou foi Bertrand Russell. Né? Provincialism in time. Né? E eu adaptei para o português provincialismo temporal, num sentido um pouco diferente do Bertrand Russell. Né? Claro, a comunidade acadêmica é temporalmente provinciana. Ela reflete um conjunto de crenças de um momento que pode mudar no momento seguinte. Né? Então, você quer uma coisa melhor, e mais séria, e mais próxima da objetividade? Bom, então você pode subir até os sábios. Bom, aí é o seguinte: as opiniões da comunidade acadêmica serão de algum modo trazidas a você. Mas essa você vai ter que buscar. Quer dizer, você vai ter que chegar ao máximo domínio da linguagem abstrata que existe para você poder ler Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Leibniz, Husserl, etc, etc. É você que vai buscar essa autoridade. Você vai pedir pelo amor de Deus para chegar lá. Ninguém vai impor isso a você. E é exatamente o que vocês estão fazendo aqui. É pedir pelo amor de Deus para chegar a entender essa coisa e ter uma autoridade maior, tá certo? Com a qual vocês possam se libertar das limitações do meio intelectual provinciano do momento. Tá certo? E olhar para este ambiente, vamos dizer, a comunidade acadêmica inteira, e dizer: cala a boca, burro, vocês não sabem o que estão falando. Mas você chegará a isso através do seu esforço próprio e da aquisição de uma autoridade superior. Então, com tudo isso, você vê que o problema da liberdade está intrinsecamente ligado às determinações. Elas não são o contrário. A liberdade é um jogo que você faz entre distintas determinações. E as determinações, por sua vez, são uma série de chances ou oportunidades que te são dadas junto com as limitações. Isso é como as coisas são, vamos dizer, na realidade, não nesse plano, vamos dizer, abstratista e puramente verbalista, em que as pessoas discutem determinismo e livre-arbítrio. Veja, o que eu estou explicando para vocês é o que a tradição filosófica ensina a fazer. No livrado, vamos dizer, dessas arapucas verbais em que a discussão pública, a discussão corrente nos coloca. E aprender a usar todo esse instrumental verbal como uma via de acesso à realidade. Ora, então tudo isso, vamos dizer, tem que agradecer aqui ao Carlos Rabelo por a sua pergunta, nos ter dado toda esta chance de explicar. Eu estava querendo falar disso mesmo, mas daí a carta veio aí a calhar. Agora, acontece, por exemplo, eu vou dar para vocês um exemplo de limitação mental que pode durar séculos e se impor a toda a comunidade intelectual durante gerações e gerações e gerações e dar a impressão de uma autoridade universal. No começo da modernidade, surge, principalmente com Lord Bacon, a ideia de que a natureza física é um código escondido. Ou seja, ela não se revela a você. Ela se disfarça. E que, portanto, para você compreendê-la, você precisa forçá-la. E como é que você força? Você força através do experimento. No experimento, você obriga
as forças naturais a agirem de uma maneira que não é natural. Para daí você entender qual é o segredo que tem no fundo da natureza. Então, toda a ideia moderna do experimento científico é isso. Você cria uma situação artificial inexistente na natureza, usando ali as forças naturais para fazer uma coisa que geralmente elas não fazem. Tá certo? E através deste experimento você tenta entender como é que elas funcionam na realidade. Isso é a totalidade da ciência moderna, é isso. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.